Boa noite, que a graça e a paz de Jesus continue com a sua vida, com a vida da sua família. Eu quero convidá-los ao texto de hoje, dando sequência, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 46. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Finalizamos hoje a nossa segunda temporada da nossa série O Servo Real. E hoje terminaremos com uma das passagens mais lindas do Evangelho, a famosa história da cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Milhares de sermões já foram pregados sobre esse texto. Centenas de músicas foram elaboradas e preparadas, que o povo de Deus cantou sobre essa narrativa do cego Bartimeu. Eu tenho certeza que é um texto familiar a você. Certamente você já ouviu algo sobre a história deste homem Bartimeu. E ainda, a título de introdução, eu queria lembrar que essa narrativa, ela foi narrada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos, que é o texto de hoje, e Lucas. E são textos similares. Mateus, o primeiro evangelho, a única coisa que Mateus acrescenta é que Jesus, tomado de compaixão, tocou nos olhos do cego Bartimeu. E Lucas vai dar mais um acréscimo dizendo que depois da cura, Bartimeu foi seguindo Jesus estrada fora, dando louvores, cantando, exaltando o nome de Deus e do Senhor Jesus, juntamente com a multidão. Mas eu preciso lembrar você ainda que nesse momento aqui, Jesus está em direção a Jerusalém. Você sabe o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele já disse, ele prediz a sua morte, o seu sofrimento, mas também a sua ressurreição no verso 33 e 34 ainda do capítulo 10. Então Jesus está a caminho de Jerusalém e daqui uma semana será a Páscoa. E daqui uma semana, nessa narrativa, Jesus vai ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então essa é a última cidade que Jesus está passando. De Jericó até Jerusalém, aproximadamente 25 quilômetros. Então é a última cidade, a última parada de Jesus e o último milagre de Jesus. É o último milagre narrado aqui pelo nosso irmão, o evangelista Marcos. Mas eu preciso ainda ressaltar que não foi apenas Bartimeu que foi alcançado pela graça e pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo em Jericó. Marcos não narra esse texto, mas o médico amado Lucas, ele vai narrar uma outra pessoa que também foi alcançada quando Jesus passava por Jericó. Você se lembra? É exatamente Zaqueu, o rico publicano, aquele que correu e subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus se aproximando disse: Zaqueu, desce depressa, me convém hoje estar na sua casa. Zaqueu também era da cidade de Jericó. E vai dizer o capítulo 19 de Lucas, o verso 9 e o verso 10, que quando Jesus está na casa desse Zaqueu, disse: hoje veio salvação a esta casa. Então Jesus, de passagem por Jericó, alcança um homem pobre, um mendigo, um cego. Mas também Jesus alcança um homem rico, um cobrador de impostos, com o evangelho da graça, com o perdão da graça de Cristo. Nós vimos semana passada que o jovem rico rejeitou, o jovem rico não abraçou o tesouro que era Jesus Cristo, preferiu os tesouros dessa terra. Mas esse homem rico, Zaqueu, se tornou como uma criança e entrando assim no reino de Deus, porque ele confiou, não na sua riqueza, mas ele confiou na obra de Jesus, o Messias, o Salvador. Então, por Jericó, Jesus alcança Bartimeu, mas também alcança a vida de Zaqueu. Que gloriosa mensagem é a mensagem do Evangelho. O meu sermão de hoje eu dividi em 3 partes. Eu vou usar as palavras na primeira parte, antes, na segunda parte, durante
E a terceira parte, depois. Eu vou explicar. No primeiro período, que quando Bartimeu ainda é cego, eu vou chamar do antes de Cristo. Durante, que vai ser o momento que Bartimeu vai ter o encontro, vai ser a conversão com Jesus, nós vamos chamar de então durante. E depois que ele tem um encontro com Cristo, será a minha terceira parte, que eu vou chamar de depois do caminho, seguindo Jesus estrada afora. Eu queria ler o texto então com você. Por favor, acompanha-me com atenção. Assim diz a palavra do nosso Deus, verso 46 de Marcos 10. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se com um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Que Deus abençoe sua santa palavra, que fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, exorte-nos e consola-nos também. Então vamos começar pela primeira parte, o período da cegueira, que nós chamamos de verso 46. Quem era Bartimeu? O nosso autor aqui, João Marcos, ele dá detalhes bastante pormenores para que a gente pudesse identificar quem era esse homem. Então Marcos dá uma atenção aos detalhes. Parece-nos que Marcos quer que a gente se atente à identidade, à pessoa de Bartimeu. Em primeiro lugar, então Marcos vai dizer que ele era um homem cego e mendigo. Vai dizer o verso 46, quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Marcos mostra aqui para nós a situação física, a situação física desse homem, que era uma cegueira. Mas não apenas isso, Marcos vai mostrar para nós o seu estado social de pobreza. Ele era um mendigo. Certamente, ser cego e mendigo nos dias de Jesus era bem diferente de ser cego e mendigo nos dias de hoje. Eu não estou querendo dizer com isso que ser cego e mendigo hoje é mais fácil do que naqueles dias, mas eu quero que você entenda que é bem diferente o que estava envolvendo por causa da cultura judaica, por causa da própria religião judaica. A cegueira, na perspectiva judaica, era vista como uma maldição. Alguém que era cego era alguém que era um pecador, alguém que estava afastado de Deus, alguém que carregava um enigma de condenação, de rejeição, de alguém que estava desprovido da graça de Deus. Então a sociedade olhava para um cego e dizia: Deus está contra ele, Deus o castigou, Deus o amaldiçoou. Mas não apenas um cego era Bartimeu. O texto diz também que ele era um mendigo. Ele não tinha lar, ele não tinha quem pudesse cuidar de si, ele não tinha onde se alimentar, ele não tinha um abrigo para poder repousar. Ele era um homem que vivia a mendigar de um lado para o outro, contando, pegando algumas moedas, pegando alguma comida para que pudesse então sobreviver. Esse era o mendigo Bartimeu. Certo teólogo, escrevendo e comentando sobre esse texto, disse a seguinte frase: um cego não sabe para onde vai, mas o mendigo
não tem para onde ir. Assim era a vida de Bartimeu, abandonado à beira dos caminhos, com limitações físicas, com preconceitos religiosos e uma situação social muito desfavorável. Mas é bom notar que Bartimeu não era um cego de nascença. Ele já tinha visto outrora. O texto não narra para nós, não sabemos como ele perdeu a visão, se foi na sua criancice ou na sua juventude, ou se há pouco tempo ele estava cego a mendigar. O texto não diz, mas o texto diz que quando ele pede algo para Jesus, ele diz: mestre, que eu torne, que eu volte a ver. Então essa era a situação física, a situação social e a situação religiosa de Bartimeu, um rejeitado. Mas em segundo lugar, o texto vai dizer que Bartimeu também era um homem que era tão discriminado que o texto nem relata o nome dele. Aí você pode dizer: mas espera aí, pastor, nós acabamos de ler que o nome dele era Bartimeu. Não. Bartimeu, a palavra bar significa filho de, e Timeu era o nome do pai dele. Então, se juntarmos as duas palavras, Bartimeu significa filho de Timeu. Então, Bartimeu, o filho do Timeu, era um homem sem nome. A sua identidade era oculta. Não sabemos se as pessoas ocultavam o nome dele ou se ele mesmo não queria revelar o seu nome, porque talvez você vai se lembrar que o nome nos dias antigos, nos dias de Israel, revelava muito sobre a pessoa. O caráter da pessoa estava relacionado ao seu nome. Por exemplo, Israel significava príncipe, Jacó significava o enganador. Certamente Bartimeu tinha nome, mas esse nome estava oculto, esse nome estava colocado de lado. Então perceba, o nosso personagem é um homem cego, mendigo, um homem com uma identidade oculta, mas o texto, quando a gente pesquisa um pouco mais aprofundadamente, mostra que também a vida de Bartimeu era tomada de sarcasmo e ironia, porque Timeu, que era o nome do seu pai, a palavra Timeu significa o honrado. E perceba a ironia aqui. O filho do honrado é o maior desprezado em Israel. O filho do homem honrado é um cego, mendigo, afastado, visto como alguém que foi amaldiçoado. Então, ele era um homem que não tinha uma identidade, porque não aparece o seu nome. Mas em terceiro lugar, nesse primeiro momento do texto, vendo a vida de Bartimeu antes de Cristo, em terceiro lugar, eu queria lembrar então que ele também era um arreligioso, ou seja, ele era um discriminado religioso. Como eu disse para vocês, a comunidade judaica a comunidade judaica religiosa via Bartimeu com maus olhos. Não havia lugar para ele no templo, não havia lugar para ele nas reuniões da oração. Ele não era bem-vindo, ele não era bem visto. Tanto é que as pessoas estão caminhando de Jericó, seguindo a multidão com Jesus de Jericó para Jerusalém, porque na próxima semana era a Páscoa, todo mundo estava se deslocando. Por isso que uma multidão seguia Jesus, porque era Páscoa e todas as pessoas da região, da redondeza, deveriam ir celebrar a Páscoa em Jerusalém. Mas Bartimeu não. Bartimeu, diz o texto, verso 46, lá no finalzinho, ele estava assentado à beira do caminho, marginalizado, alguém que não estava sendo aceito pela religião, alguém que era totalmente descriminalizado também na parte da religião, um homem cego, mendigo, sem uma identidade, ou uma identidade que zombava de si mesmo, sem honra, mas também um homem discriminado pela sua própria religião, a religião do seu povo. E trazendo aqui já uma aplicação para nós, nesse primeiro ponto, eu queria chamar a sua atenção na minha primeira aplicação olhe para trás. É isso mesmo, olhe
para trás. Infelizmente, nós não temos muito o costume de fazer um exercício de olharmos para trás e lembrarmos quem éramos antes de Jesus. Os teólogos, os eruditos, estudiosos da Bíblia vão dizer que a vida de Bartimeu é uma tipologia, uma representação da humanidade sem Cristo. E se nós olhamos para trás e olhamos para a nossa vida regressa antes de Cristo, nós vamos perceber que nós éramos exatamente como Bartimeu. Nós éramos cegos sem Cristo. Usando essa metáfora, nós não víamos a luz. Nós estávamos nas trevas. Nós estávamos longe de enxergarmos a beleza de Cristo e do Evangelho. Nós estávamos cegos em relação ao próprio Deus, mas também em relação a nós mesmos, a nossa situação de pecado, de depravação. Tudo estava obscuro para nós. Nós éramos cegos. E nós precisamos então criar esse bom hábito de olhar para trás e ver a nossa vida como era a nossa vida sem Cristo. Mas um dia, quando Cristo nos alcançou, quando Cristo nos tocou, aí sim os nossos olhos foram abertos. Aí sim a gente pôde ver a obra de Cristo na cruz do Calvário. Aí sim a gente pôde olhar para nós e ver a nossa própria miséria. Mas eu e você, antes de Cristo, éramos como Bartimeu, um cego. Mas ainda, eu e você, antes de Cristo, éramos como um mendigo. O que é um mendigo? Um mendigo é uma pessoa infeliz que está buscando migalhas para não morrer de fome. E quanto mais ela vai recebendo uma migalha aqui, uma migalha ali, parece que isso vai perdurando para a sua mendicância. Mas um mendigo também tem pequenos lampejos de alegria, quando ele recebe uma moeda, quando ele recebe um dinheirinho a mais, quando ele recebe um prato de comida. Então ele tem momentos pequenos, porque logo depois ele volta para a rua, volta talvez a sentir as suas dores, volta a sentir fome, mas são pequenos lampejos de alegria e de tranquilidade. A nossa vida também era assim sem Cristo. Há muitas pessoas que têm uma casa, uma bela casa, mas são como mendigos. Há muitas pessoas que têm pão sobre a sua mesa e alimento, mas são pessoas que são extremamente infelizes, que vivem de migalhas de felicidade aqui e ali, mas sem Cristo a nossa vida não faz sentido. Assim éramos nós, a mendigar as coisas desse mundo. Há um hino antigo que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não o tem, não tem nada. Nós não tínhamos nada. Nós precisamos nos exercitar, olhar para trás e lembrar, sem Cristo nós éramos cegos. Sem Cristo nós não tínhamos nada, não tínhamos o tesouro de grande valor. Nós éramos exatamente como Bartimeu. Ao olharmos para trás, também iremos perceber que nós estávamos vistos como malditos de Deus. Nós estávamos vistos como alguém desprezado de Deus. Nós estávamos na rebeldia, nós estávamos andando no curso desse mundo. Eu quero te encorajar nessa noite, a separar um tempinho, talvez, depois dessa pregação, ou quem sabe durante essa semana, e relembrar da sua vida, e olhar para trás, e ver quem era você antes de Cristo. Tem uma música que eu gosto bastante, de um cantor que canta em espanhol, Jesus Adriano Romero, que ele diz: que seria de mim se Cristo não me houvesse alcançado? Aonde estaria se Cristo não houvesse me perdoado? Vagaria sem rumo, sem direção. É sempre bom fazer um exercício de olhar para trás e ver como era a nossa vida, assim como era Bartimeu, sem Cristo. Não para isso trazer sobre nós uma comiseração, mas pelo contrário, para isso trazer sobre nós gratidão e ver aonde Cristo nos colocou. Para trazer em nossa vida louvores ao invés de murmuração, para ver aonde estávamos caminhando para a perdição e Cristo nos trouxe para o caminho. Essa é a minha primeira aplicação.
Mas eu quero mostrar para você, então, o nosso segundo tópico desse sermão, que é durante o encontro de Bartimeu com Jesus. Esse vai do verso 47 até o verso 51. Diante daquela multidão a caminho de Jerusalém com os discípulos de Jesus, Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, e certamente ele sabia quem era Jesus. Ele não tinha visto Jesus, ele era cego, ele não tinha andado com Jesus, ele não estava no grupo dos discípulos de Jesus, mas Marcos nos dá indicativos aqui que ele tinha um entendimento, que ele já tinha ouvido falar das narrativas, talvez do Antigo Testamento, sobre a pessoa de Jesus. Ele tem um entendimento claro de quem é Jesus. Verso 47 diz: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar. A palavra que começou a clamar, na verdade, ela é mais forte. O texto no original quer dizer para nós que ele começou a gritar desesperadamente, com toda a sua força. E o que Bartimeu gritava? E é aqui que eu quero então trazer e mostrar para vocês os ensinos das marcas da conversão. A vida de Bartimeu vai mostrar para nós as marcas de uma genuína e verdadeira conversão a Cristo Jesus. A gente talvez tinha a expectativa que a gente pudesse ver essas marcas na vida dos discípulos, mas é exatamente num homem discriminado, um homem pobre, cego, mendigo, visto como um maldito, que Jesus revela e mostra qual é o processo, ou melhor, quais são as marcas de um verdadeiro convertido. E eu separei 3 marcas aqui para nós. A primeira é uma confissão correta. Veja ainda no verso 47 o que Bartimeu estava a gritar. Ele gritava: Jesus, filho de Davi. Essa era uma expressão, ou melhor, esse era um título que vinha do Antigo Testamento, que identificava Jesus como Messias e Salvador. O próprio Deus havia dito para Davi que o reino de Davi teria fim, seria um reino passageiro, mas o descendente de Davi, e Jesus é descendente de Davi, teria um reino, seria um rei eterno, glorioso, e o reino desse Cristo, descendente de Davi, não teria fim. Por isso que Davi, ou Jesus, é conhecido como descendente de Davi, e isso o identifica como o Messias. Nós podemos imaginar as pessoas ali dizendo: o quê? Pararam, porque foi exatamente isso que Bartimeu reconheceu. Ele é o Messias, ele é o enviado, ele é aquele que vai reinar sobre o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. E ele estava então muito certo. Então ele tinha uma confissão correta sobre quem era Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o profetizado, aqueles que a Escritura falava, o esperado, o Salvador, o Filho do homem, que também é o Filho de Deus, o descendente de Davi, estava entre eles. E um cego mendigo, pelas ruetas, pelas ruas de Jericó, tem uma confissão corretíssima, bíblica, pura: quem é Jesus? E esse são as marcas da conversão, quando nós temos clareza, quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e nós podemos então identificar a pessoa maravilhosa de Cristo. Mas em segundo lugar, além de uma confissão correta, Bartimeu tinha uma atitude correta. Verso 47, a parte B, além dele gritar: filho de Davi, veja a atitude que ele diz: tem misericórdia de mim. Bartimeu não é aquele que chega de maneira prepotente. Bartimeu, quando usa essas palavras de misericórdia, ou talvez na sua versão está compaixão, mas a ideia do original aqui mesmo é a misericórdia. Ele está se aproximando de Jesus de uma maneira correta, reconhecendo. A palavra misericórdia é um clamor pedindo que Deus não dê a ele o que ele merece. É diferente da graça.
A graça nós recebemos o que não merecemos, mas Bartimeu está dizendo, o que eu mereço é a condenação, não dá-me a condenação. E ele vai de uma maneira correta, de uma maneira humilde, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que se aproximam com um espírito quebrantado, Deus não vai desprezar, e a maneira correta que Bartimeu se aproxima é clamando por misericórdia, reconhecendo que ele merecia o juízo de Deus, mas clamando para que Deus o tratasse, que Deus não o condenasse, mas que Deus derramasse sobre ele graça, perdão e salvação. Lamentações, capítulo 3, verso 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Efésios, capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos salvou por meio da sua graça. Veja o processo, ou melhor, as marcas da conversão. Uma confissão correta, mas também uma atitude humilde correta. Pobre de espírito. Aqueles que são pobres de espírito alcançarão a misericórdia de Deus. Bartimeu gritava, e as pessoas querendo o calar, e as pessoas querendo abafá-lo, mas ele gritava cada vez mais, porque a sua confissão era correta, a sua atitude de humildade também era correta. Mas em terceiro lugar, as marcas da conversão. Bartimeu tinha um coração correto, não apenas uma fala correta, não apenas uma atitude correta, ele tinha um coração correto, desejoso de glorificar a Deus. Verso 51 vai dizer, o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Na semana passada, o seminarista Leonardo expôs o texto e foi exatamente a mesma pergunta que Jesus fez para Tiago e João. O que queres que eu te faça? E você lembra a resposta de Tiago e João, o que eles pediram para Deus? Eles pediram para estar sentado um à direita e outro à esquerda no reino vindouro, um lugar de destaque, um pedido pecaminoso, um pedido carnal que desnuda, que revela o coração deles em busca de glória. Mas Bartimeu não é assim, Bartimeu tem um coração correto. E quando o Senhor Jesus faz a ele a pergunta, o que queres que eu te faça? Verso 51, respondeu o cego, finalzinho do verso 51, mestre, que eu torne a ver. A palavra que Bartimeu fala aí para mestre é muito importante. E na sua tradução aparece simplesmente mestre, mas a palavra aqui traduzida é a palavra aramaico que significa Rabone. Essa palavra só apareceu na boca de Bartimeu e na boca de Maria Madalena depois da ressurreição de Jesus. E o que significa essa palavra Rabone? Lembre-se que outrora Bartimeu reconheceu que Jesus era o filho de Davi, ou seja, o Messias, o Salvador. Mas agora, com o seu pedido, que eu torne a ver, ele diz mestre, Rabone, que significa o quê? Meu Senhor, meu Deus. Ele tinha o coração certo, ele sabia que o seu coração, o que ele mais desejava, era que os seus olhos voltassem a ver para quê? Para ver o Messias, para contemplar o Cristo, para estar diante, face a face, olho no olho com o Filho do Deus vivo, o Messias encarnado. Por isso que ele diz, Rabone, que eu torne ver. Porque a motivação do coração de Bartimeu era uma motivação que revelava a glória de Deus, bem diferente das dos discípulos. Lá atrás, quando o jovem rico se apresenta a Jesus, no verso 17, ele diz, bom mestre, ele não usa a palavra Rabone. A palavra bom mestre ali é bom professor. E os discípulos também, no verso 35, quando Tiago e João pedem alguma coisa para Jesus, eles dizem, mestre, que nós possamos sentar. Eles também não usam a palavra Rabone.
porque o coração deles ainda tem motivações escusas, pecaminosas, de glória pessoal. Mas de Bartimeu não. Bartimeu diz que eu torne a ver meu Senhor, meu Deus, para ver a salvação diante dos meus olhos. Que coisa maravilhosa, que coração no lugar correto. E veja, e ele ainda nem tinha sido curado. Antes mesmo de ser curado, ele já tinha uma confissão correta sobre Jesus, ele já tinha uma atitude correta de humildade, e ele já tinha um coração correto que focava na glória de Deus do Messias. Antes mesmo de ser curado, ele não pediu uma esmola, ele não pediu uma casa ou um abrigo, ele não pediu para ser um destaque no reino futuro do Mestre, ele não pediu um emprego, ele não pediu nada a não ser ver o Messias, ver o descendente de Davi, o Salvador que estava na frente dele. Bartimeu não precisava de milagre, ele não tinha visto nenhum milagre, mas o que ele tinha ouvido sobre Jesus era suficiente para ele colocar a fé na pessoa certa. Essas são as marcas da conversão. Alguém que tem uma confissão correta sobre a pessoa de Cristo. Cristo não é um profeta, Cristo não é a melhor pessoa legal do mundo, o melhor psicólogo, o melhor professor. Cristo é o Filho de Deus. Essas são as marcas da verdadeira conversão, quando nos achegamos a Ele de maneira humilde, quebrantados, reconhecendo que somos miseráveis, pecadores, mas essa também é a marca de uma verdadeira conversão, quando nós almejamos de todo o nosso coração ver e contemplar o Messias, o Salvador da nossa vida. E aí, quando nós colocamos a nossa fé na pessoa certa, veja o que acontece, verso 52. Então Jesus disse àquele homem: vai, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa, vai, a tua fé te salvou. Talvez na sua versão está, vai, a tua fé te curou. A palavra pode ser traduzida com as duas coisas estão corretas, mas faz muito mais sentido na versão que diz, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele ficou curado, porque realmente foram as duas coisas que aconteceram. Por causa da sua fé no Messias, por causa da sua fé em Jesus, ele realmente foi salvo. Mas também por causa da sua fé no Messias, ali ele foi restaurado fisicamente. Vai, porque você já está curado. E qual é a aplicação para nós aqui? A primeira foi, olhe para trás. Mas essa segunda aplicação agora, olhe para o alto. E eu quero falar diretamente com você, que ainda não é um discípulo de Jesus, que ainda não é um crente no Senhor Jesus. Você que tem ouvido a nossa série, as nossas mensagens sobre Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que Bartimeu foi um homem que aproveitou as oportunidades. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Jesus nunca mais voltaria pelaquela rua por onde ele passou. Jesus estava indo para Jerusalém, para a cruz, para morrer e depois ressuscitar e ir e retornar ao céu. Não haveria outra oportunidade dele passar em Jericó. E Bartimeu agarrou aquela oportunidade. Talvez assim com você que me ouve hoje. Eu queria te convidar a olhar para o alto, porque a salvação vem do alto, porque Deus amou o mundo e mandou o seu Filho Jesus Cristo. E o meu desejo e a minha oração nessa noite, para você que ainda não deu esse passo de fé, que você possa olhar para a vida de Bartimeu e que seja uma inspiração para você, porque quando Cristo o chama, Bartimeu dá um salto e aproveita aquela oportunidade e vai até Jesus. Indo até Jesus, ele é tocado por Jesus, curado, mas sobretudo curado da sua alma, perdoado os seus pecados. Eu queria desafiar a você que tem entendido sobre a pessoa de Jesus,
para que você considere também, então, que Jesus seja o seu Salvador. Você que tem ouvido as mensagens, que é necessário você ter uma atitude de humildade. Basta de orgulho, basta de pretensão, basta de querer achar que você é bom o suficiente para talvez conquistar algo. Não, a salvação é por graça, não por mérito. Que você tenha uma atitude como a de Bartimeu, de humildade, dizendo: tem misericórdia de mim. Porque Jesus jamais desprezará aqueles que se aproximam clamando por misericórdia. E finalmente eu chego aqui ao meu terceiro ponto. Então, antes de Cristo, durante o encontro de Bartimeu com Jesus, e agora o depois do encontro ou da conversão de Bartimeu, verso 51, lá no finalzinho, a parte C. Imediatamente tornou a ver, veja que coisa maravilhosa, e seguia a Jesus estrada afora. Esse homem que também no início do texto, quando Jesus estava ali a caminho de Jericó, ele estava à beira do caminho, ele estava marginalizado, ele estava à beira da estrada, mas agora ele não está fora da estrada, ele está no caminho. E o que isso significa? Ele é um seguidor de Jesus, ele se tornou aquele que está seguindo os passos de Jesus. Ele se tornou um alguém que Cristo se tornou o seu Salvador, e agora ele está a caminho com Cristo, andando com Cristo, aprendendo com Cristo, seguindo as pisadas de Cristo. Bartimeu poderia ter ido para qualquer lugar. Bartimeu talvez poderia resolver coisas da vida do passado. Talvez as pessoas dissem: você já perdeu muito tempo como cego, como mendigo, vai resolver tuas coisas. Não, ele segue a Cristo. Bartimeu talvez poderia ir procurar a sua família, mas ele não o fez. Bartimeu talvez poderia dizer: agora eu vou arrumar um trabalho, eu vou tomar um banho e vou tentar ganhar a vida. Não o fez. Ele partiu seguindo a Cristo, porque Cristo se tornou a coisa mais valiosa da sua vida. Cristo se tornou o seu amado, Cristo se tornou o seu Senhor, Cristo se tornou o seu Salvador. E Bartimeu disse: eu quero segui-lo para sempre. E essa deve ser a postura de todos aqueles que foram tocados, daqueles que foram alcançados, daqueles que foram perdoados por Cristo, seguir as pisadas, as pegadas, os passos de Jesus. Nós não temos outro caminho. O próprio Pedro diz: Senhor, uma outra passagem, para onde iremos nós, se não for pelo seu caminho? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A palavra que aparece aí, seguia a Jesus estrada fora, essa palavra seguia aí, é a mesma, ela aparece algumas vezes no Evangelho de Marcos, e as vezes que ela aparece no Evangelho de Marcos, são as mesmas palavras que aparecem quando Jesus está chamando os apóstolos. Lá, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 16, quando Simão Pedro e seu irmão André estavam na pescaria, Jesus disse: segue-me. E eles largaram tudo e seguiram a Jesus. É a mesma palavra que quando diz que Bartimeu seguia Jesus estrada fora, é a mesma palavra que quando Jesus estava passando e viu Mateus, o coletor de impostos, e Jesus, olhando nos olhos de Mateus, disse: Mateus, segue-me. E Mateus, largando também a sua banca, foi atrás de Jesus. E agora é a vez de Bartimeu. Não que Bartimeu se tornou um apóstolo, não que Bartimeu se tornou um dos 12, mas Bartimeu entendeu que aquele alcançado por Cristo, não há outro caminho a seguir, a não ser o caminho de Cristo. Deixar tudo para seguir a Cristo. E a minha aplicação desse texto agora é para você que já é um discípulo de Jesus. Para você que já se identifica como Cristo alcançou a sua vida, que já te tocou, que já te curou, que já te salvou. A minha pergunta para você é: realmente você tem seguido o caminho de Cristo?
E aí talvez você poderia me dizer, sim pastor, eu tenho vindo à igreja com frequência. Não é sobre isso que eu estou falando. A minha pergunta é, você realmente tem seguido os passos, o caminho andado? A sua vida tem sido uma vida de identificação com o Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador? E você vai dizer, pastor, não, eu me batizei. Não é sobre isso que eu estou falando. É se você tem se identificado como um seguidor de Cristo, porque um seguidor de Cristo, assim como Bartimeu, tem algumas marcas, e as marcas dos seguidores de Jesus são muitas, e uma delas eu poderia citar: a piedade, uma vida de busca intensa por Deus. Você é daquele tipo que vem à igreja no domingo ou assiste uma pregação pela internet, mas na segunda-feira até sábado a sua vida é vazia, a sua vida é pecaminosa, você não tem tempo para oração, você não tem tempo para meditação na palavra de Deus, as coisas de Deus estão vagas e longe da sua vida, você pensa com as pessoas do mundo, você só tem tempo para as coisas do mundo, para o dinheiro, para o trabalho, para as suas coisas. Que piedade é essa? Como você pode dizer que está seguindo o caminho do seu Salvador? Uma das marcas dos discípulos de Jesus, que se identificaram com Jesus, que estão nas pisadas de Cristo, é uma luta contra o pecado, é uma vida de santificação, é uma vida de lutar, de dar murros contra o seu corpo, dizendo que você não quer se entregar ao pecado, mas você quer conhecer e andar em santidade, porque você foi alcançado pelo Santo, e você quer viver em santidade para o louvor da sua glória. Uma das marcas de alguém que está no caminho, que está trilhando, seguindo, como Bartimeu seguiu, se entregou por ele, é alguém que está em serviço, alguém que está servindo a igreja, alguém que está servindo o povo de Deus, mas talvez a sua vida é só para si mesmo. Você é um acomodado ou uma acomodada, você é um crente morno, você é um crente apático, não há serviço na sua vida, você não está envolvido com a comunidade dos salvos, dos eleitos de Deus. Como você pode dizer que está seguindo os passos do Senhor? Ou você está enganado, ou você está se enganando, ou você está seguindo uma outra pessoa que não é o Senhor Jesus. E olhar, minha primeira aplicação, olhar para trás. A minha segunda aplicação foi olhar para cima. Mas essa terceira aplicação é olhar para dentro. Como está a sua vida como um discípulo, como uma discípula de Jesus? Você deveria questionar isso. Você deveria se perguntar assim: será que realmente eu estou seguindo a Jesus? Será que eu atendi aquele chamado que Jesus disse, segue-me, e eu estou estrada afora, caminhando com Ele? Se não, a única maneira, ou a única coisa que você tem que fazer é como Bartimeu nessa noite, gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao olhar para mim mesmo, eu vejo que eu não estou nas pegadas do Salvador. E agora eu quero concluir. Assim como naquela festa de Caná, que o melhor vinho foi separado para o final da festa, eu separei a melhor parte desse texto agora para o final. E eu queria que você ficasse atento, bem atento comigo aqui, porque eu tenho duas rápidas aplicações, que nós chamamos de aplicações cristocêntricas, que mostram a redenção, que mostram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, Jesus parou, verso 49, olha o que diz lá: parou Jesus e mandou chamar o cego. Veja que coisa maravilhosa, Jesus nunca vai mandar embora, Jesus nunca vai desprezar aqueles que estão clamando e pedindo por misericórdia. Jesus sempre vai parar para atender aqueles que o veem como o Messias, aqueles que têm uma atitude
atitude correta de humildade. Ele vai rejeitar os soberbos, mas aos humildes, quebrantados, aqueles que o reconhecem como Filho de Deus, aqueles que não querem a sua própria glória, mas estão focados na glória de Deus, Jesus sempre vai parar para eles e elas. E foi isso que Jesus parou e mandou chamar esse homem, e o recebeu, e o tocou, e o salvou, e o curou. João capítulo 6, não precisa abrir, mas escute com atenção, verso 37 a 40, diz assim a palavra de Deus: todo o que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, preste atenção, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou, que nenhum de todos aqueles que o Pai me deu se percam, mas que eu possa ressuscitá-los no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que clamam a misericórdia, todos aqueles que reconhecem o Filho de Davi, receberão graça, perdão e salvação, porque Jesus sempre vai parar por eles, porque Jesus sempre vai trazê-los, porque Jesus sempre vai abraçá-los. Que mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor. Mas em segundo lugar, aprendemos sobre a fé de Bartimeu. A fé que nós precisamos olhar de maneira correta para a obra do Filho de Deus. A fé de Bartimeu não é uma fé de autoajuda, não é uma fé que coloca num sentimento positivo. A fé de Bartimeu foi que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir sobre a palavra de Deus. A fé que quando nós ouvimos da palavra, é a fé que gera no nosso coração uma fé salvífica, quando nós depositamos a fé na pessoa de Jesus, unicamente na vida e na pessoa de Jesus, por causa da sua obra, nós somos salvos. Mas a salvação é o primeiro passo. Nós precisamos ainda da fé para a vida cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, uma vida cristã sem fé é um naufrágio. Uma vida cristã sem a fé de Jesus é caminhar para o lamaçal, para o desperdício. Mas nós precisamos da fé para a salvação, mas nós precisamos da fé também para aguardar a vinda do Messias, porque Bartimeu creu e viu, mesmo que ele era o Deus encarnado, mas ele viu ainda um homem de dores. Mas se nós cremos para a salvação e o confessamos como Senhor, e estamos com fé que um dia Ele vai nos levar para estarmos a eternidade com Ele, nós vamos vê-lo, não como Bartimeu viu, nós vamos vê-lo de maneira mais gloriosa, porque eu repito, Bartimeu viu ainda no corpo humano, homem de dores, mas nós vamos vê-lo em glória, majestoso, cheio de resplendor. Irmãos, é dessa fé que nós precisamos para continuar, para perseverar, para continuar na caminhada da fé, porque um dia nós o veremos face a face. O apóstolo Paulo diz que agora nós o vemos como um enigma, como um espelho ainda um pouco embaçado, mas um dia nós o veremos face a face. Bartimeu o viu, nós ainda não o vimos, mas nós cremos. E o próprio Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Nós cremos, por isso que pela fé, na salvação e da perseverança, nós vamos vê-lo, o nosso Cristo glorioso, o nosso Cristo que veio para dar a sua vida em resgate de nós. Que você possa tomar essa palavra, que isso seja um ânimo para você continuar, que essa fé que moveu Bartimeu para uma confissão correta, para uma atitude correta, para um coração correto, seja a mesma fé para mim e para você.
para a salvação, mas também para a continuada na vida cristã, até o dia que o veremos e nos prostraremos diante dele e o adoraremos por toda a eternidade. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Que os obstáculos da vida, Bartimeus teve, não sejam empecilhos para você, mas que os obstáculos da vida sejam avanço empurrando você para estar perto de Jesus.